14. O título da mensagem é Não se turbe o coração. Não se turbe o vosso coração. A minha versão ela está na NVI e ela fala perturbe, mas tem muitas versões que fala turbe, né? Então vamos ler o texto e aí nós vamos falar um pouquinho. Diz assim a palavra: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo também, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isto eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Até aqui. Amém. Esse texto é um pouquinho longo, mas ele tem muitos
ensinos para nós. E talvez se a gente fosse falar de trechos ou versículos, nós teríamos muita coisa a extrair. Mas eu quero destacar 5 pontos aqui, 5 benefícios, 5 promessas, 5 implicações para as nossas vidas a respeito desse texto. Aqui a palavra diz que não se turbe o vosso coração. O turbar significa não se agite o coração, não perturbe a sua tranquilidade, não fique inquieto, não fique perplexo diante do que você está vendo. E Jesus tinha uma razão para falar isso, porque ele mesmo ali já estava dizendo que ele iria para junto do Pai, ele iria para um lugar que os discípulos não poderiam ir com ele. E ali, quando ele fala discípulos, e nós aqui, o Marco começou falando a respeito de discípulos na abertura, discípulos eram discípulos de fato, porque nesse momento aqui em que Jesus estava falando, estavam apenas 11 pessoas, nem Judas Iscariotes já estava mais. Judas já tinha saído daquele local onde eles estavam para entregar Jesus, para trair Jesus. Ali só existiam discípulos. Então Jesus, ele se voltou para os discípulos e ele relatou aos discípulos aquilo que iria acontecer, que ele não estaria mais no meio dos discípulos. E você imagina numa situação em que você também foi cantado aqui, né? Um cântico foi que fala que nós não temos para onde ir, né? Você imagina nos discípulos de Jesus, todos eles já tinham caminhado um bom tempo com Jesus, 3 anos no mínimo ali. E esses 3 anos, muitos deixaram os seus afazeres, as suas casas, as suas famílias e caminhavam quase que tempo integral com Jesus. Você imagina você encontrar, você reconhecer o Messias, reconhecer o Deus, reconhecer aquele que seria o seu Salvador, e ele, depois de um tempo, ele falar para você assim, ó, eu estou indo embora, eu estou deixando vocês. Mas ele disse, não perturbe o vosso coração, porque ele mesmo no texto, ele diz, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. E os discípulos podiam até não entender porque seria necessário que Jesus fosse. Mas Jesus vai explicar o texto e vai colocar alguns benefícios a respeito, o porquê ele estava indo. E esse ir dele traria benefícios, traria promessas, traria um alívio no coração dos discípulos. É difícil de imaginar isso, não é verdade? Se você pensar que alguém que você tem o maior apreço, que você entende que seria o seu resgatador, o seu salvador, ele vai fazer uma separação de você, e você vai ter benefícios em relação a isso. Mas Jesus disse que era necessário que ele fosse. Se ele não fosse, algumas coisas não iriam acontecer. Não iriam acontecer. E nesse texto, Jesus, ele inicia dizendo que era necessário que ele fosse, porque ele iria preparar um lugar para nós. Acompanha aí comigo no versículo 2 do capítulo 14. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito, vou lhe preparar lugar. Jesus, ele disse aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para preparar um lugar para onde nós fôssemos viver, morar com ele eternamente.
Essa fala de Jesus, ela nos traz um entendimento de que nós não devemos, como também foi dito pelo Maico aqui, né? Nós não devemos nos apegar muito às coisas desse mundo, porque nós temos um tempo específico aqui, mas Jesus já foi nos preparar uma morada celestial, já foi nos preparar um lugar para onde nós vamos viver eternamente com Ele. Nós aqui temos alegrias, nós temos momentos felizes, mas isso daqui não é tudo, não é tudo. Eu gosto muito de uma frase, de um pensamento que eu vi, do Agostinho de Hipona, que ele fala assim, ó: tudo que Deus criou são meros consolos, tudo que Deus criou na terra são meros consolos, não é a recompensa. Se o consolo é assim tão lindo, como seria a recompensa? Como seria a recompensa? Quando a gente tem um filho, quando a gente consegue uma promoção, quando a gente faz um curso e a nossa carreira deslancha, quando a gente vai fazer um passeio e vê as coisas maravilhosas, quando a gente casa, né? Tem alguns, né, estão ainda buscando o casamento, outros já casaram. Quando a gente se aposenta, cadê o Robson? Quando se aposenta, são apenas consolos. Imagina a recompensa. Imagina o que o Senhor tem preparado para nós. Não há desmerecimento em você ter esses consolos. O próprio Senhor, Ele nos dá esse consolo. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, nós não viveríamos em aflições. É possível que em algum momento ou outro a gente tenha dificuldades, a gente tenha problemas, mas é bem provável e é possível também que a gente tenha consolos nessa terra. Que a gente vai fazer uma viagem, a gente olha para o mar e fala: que coisa maravilhosa, né? Nunca vi nada igual, que coisa linda, né? Isso é apenas consolo. O que Ele tem preparado para nós é algo que nós não conseguimos imaginar. É algo que nós não conseguimos traduzir em palavras, traduzir em imagens. Nós não conseguimos. A palavra tenta muitas vezes apresentar de uma forma assim lúdica, que teriam ruas de ouro, para mostrar a beleza, para mostrar a grandiosidade. Mas nós não sabemos, a nossa imaginação só alcança uma rua de ouro, né? Mas como seria isso? A palavra diz que não vai haver mar, né? A gente imagina que seria que não vai ter água lá, né? No céu. Mas muitas coisas são figuradas, porque a história diz que os homens eram separados por mar, havia divisões. Quando você queria se afastar de uma pessoa, você ia para o outro lado do mar. Então o que ele quer dizer, na verdade, quando o autor escreve, ele quer dizer que não haverá separação entre nós. Não haverá separação. Então, de uma forma lúdica, muitas vezes a gente não consegue interpretar todos os detalhes que o céu apresenta. Mas o que você vê, o que você sente, o que chega ao teu coração, até a palavra ministrada aqui, é apenas consolo. É consolo. A recompensa é muito maior de tudo que você pode imaginar, de tudo que você pode pensar. Jesus estava dizendo para eles assim, ó: não se envolva muito com as coisas dessa terra. Eu estou indo para um lugar e vou preparar esse lugar para vocês. Esse lugar é deveras maravilhoso, é sublime.
esse lugar está além de tudo que você possa imaginar, de tudo que você possa ver. Nós não saberíamos, ou nós não conheceríamos isso, se Jesus não partisse. Ele foi para preparar esse lugar para nós, para cada um de nós. Isso nos traz alegria. Por isso que ele disse para o discípulo: não perturbe o seu coração, não se agite, aquieta. Há um pouco mais de tempo e você estará comigo. Jesus disse também no versículo 8 e 9 que era necessário que ele fosse. Era necessário que ele fosse, para que nós tivéssemos uma comunhão maior com o Pai, para que nós tivéssemos a revelação total do Pai. Acompanha comigo no versículo 8 e 9 aí, do capítulo 14. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante todo esse tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Às vezes, até estava conversando com a irmã Isaura hoje aqui, às vezes a gente precisa se distanciar de determinada coisa para a gente perceber o valor que aquela coisa tem. Jesus, ele se distanciou de nós, ele foi para junto do Pai, para que nós olhássemos para ele e enxergasse o Pai, para que nós víssemos na figura de Jesus quem é o Pai, como o Pai age e de que forma ele age, quem ele é. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão. Quando a gente tem tudo, pode-se dizer que a gente não tem nada, porque a gente não dá valor. Os discípulos caminhavam com Jesus, talvez eles ali tivessem realmente querendo que Jesus já implantasse o seu reino, que as coisas acontecessem, mas era necessário que eles aprendessem acerca do reino. Era necessário que eles entendessem qual é a forma como Deus agia, para que eles pudessem agir da mesma forma. Os discípulos, eles praticamente só começaram a agir como Jesus agia depois que Jesus foi, porque eles viram na figura de Jesus aquilo que eles precisavam imitar, aquilo que eles precisavam fazer, naquilo que eles precisavam se mover. Jesus foi para nos mostrar quem era o Pai. Quando a gente está muito perto, muitas vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente precisa se distanciar um pouco para enxergar de fato quem era Jesus e quem era o Pai. E na palavra de Jesus, quando ele se foi, os discípulos começaram a refletir mais, refletir tudo que ele representava. No entanto, que é um privilégio para nós, imenso, a gente ter a Bíblia e ter isso escrito. E eles até necessitaram de escrever para que os outros pudessem saber que Jesus era o pão da vida, que Jesus era a luz. Porque se Jesus não fosse, talvez nenhum deles escrevesse a respeito disso. Porque quando a gente está bem, está gostoso assim, né? No caso deles lá, estava tudo caminhando com Jesus, eles nem estavam, entre aspas, se preocupando com os outros.
Mas aqui não. Depois que Jesus foi, os discípulos, eles começaram a formular as ideias, começaram a escrever tudo o que era necessário para que isso chegasse até nós hoje. Um terceiro ponto que é bem interessante aqui, é que Jesus disse que era necessário que ele fosse, porque os discípulos fariam obras maiores que a dele. Fariam obras maiores que a dele. Vê aí no versículo 12, por favor, do capítulo 14. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quais eram as obras que Jesus fazia? Jesus fazia prodígio, fazia maravilhas, mas a principal obra que Jesus veio fazer foi implantar e proclamar o reino de Deus aqui na terra. Levar as pessoas ao arrependimento e proclamar o reino. E essas obras ele deixou para cada um de nós, para que nós fizéssemos. Esse texto é um texto assim maravilhoso, porque por mais que você veja vertentes do Evangelho, quando você vai estudar esse texto, que muitos não acreditam em prodígios, não acreditam em maravilhas, muitos acham que foi para o tempo de Jesus. Quase todas as vertentes ou todas, né, não conseguem explicar esse texto, porque Jesus sai da própria boca dele que obras maiores os discípulos fariam, maiores que ele fez, Mas a gente tem que olhar para esse texto e ver que ele está falando para os seus discípulos. Ele não está falando para todo mundo. Ele está falando para um grupo, entre aspas, seleto, daqueles que caminham com ele, daqueles que ouvem a sua voz, daquele que recebe o seu comando, daqueles que buscam verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Ele disse com todas as letras: obras maiores nós faríamos. O Evangelho, ele chegou até nós porque os discípulos tiveram essa capacidade, ou porque essa promessa se realizou de fato na vida dos discípulos. Porque você imagina, a partir de 11 homens, não é 11 homens num segredo não, né? A partir de 11 homens, ali nem tão intelectualizados, tinham entre eles pescadores, pessoas simples, em que o mestre iria morrer, ou morreu de fato. Chegar até nós hoje, o Evangelho, só pode ser um milagre tremendo isso. Essas obras maiores que o Senhor está falando. Essas obras maiores que Ele está dizendo. E nós, aqui no Isaías 61, no versículo 1, diz assim, que Jesus, né? Levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar
dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Essa é a obra que o Senhor deixou e colocou para cada um de nós. Que nós façamos isso. E é muito bom lembrar disso num culto de missões. É muito bom você lembrar que Deus nos deixou uma missão de levar a tua obra. Algo que Jesus disse também, e isso aqui para mim é o mais tremendo de tudo isso, é que Jesus disse que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. O Espírito Santo não viria. Vê comigo aí no versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Até então, Jesus estava com os discípulos. O Espírito Santo estará nos discípulos. Lê comigo o versículo 26 aí, que diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, ele veio e ele habita em cada um de nós. Ele habita em cada um de nós. O Espírito Santo, ele nos guia e ele nos conforta. Ele é o consolador enviado por Deus e ele é o capacitador enviado por Deus para cada um de nós. O Espírito Santo, ele reconstrói em nós a imagem de Deus destruída pelo pecado. Quando Deus disse para Eva que se ela pecasse, certamente eles morreriam, e de fato eles pecaram e morreram, parece que para nós essa situação, se ela ficou só nessa questão da morte, não é verdade? A gente não olha os outros aspectos que o pecado atingiu. A morte por si só já é terrível, mas ter uma vida de sofrimento é terrível também. E quando Eva pecou, o pecado, ele corrompeu tudo. Ele corrompeu tudo. E quando Eva e Adão pecaram, isso teve grandes implicações nas nossas vidas hoje. O Espírito Santo é esse consolador do nosso dia. Ele é esse capacitador para que nós possamos resplandecer a luz de Cristo novamente, para que nós voltemos a nos parecer com Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence do erro. Eva, ali quando eles pecaram, Eva teve que ver o seu esposo tirar o pão de cada dia com muito sofrimento, coisa que não era para ter, porque depois do pecado a terra produziu ervas daninhas, produziu abrolhos e ficou muito mais difícil a plantação. Eva passou a ter dores de parto, simbolizando muitas dores que nós podemos ter durante a vida. E você quer ver a coisa mais terrível que Eva teve que conviver? Eva teve que conviver com a ideia de que um filho matou o outro filho. A nossa vida
precisa que o Espírito Santo esteja conosco para nos consolar de todas essas situações que o pecado influenciou não só Eva, influenciou não só Adão, influenciou a todos nós. Todas essas mazelas, todas essas situações, todos esses problemas que a gente vê é influência do pecado. O Espírito Santo, ele vem para consolar o nosso coração. E mais, ele vem para nos capacitar. Por que nós conseguimos fazer essas obras ainda maiores que o Senhor Jesus? Porque nós somos fortes? Que nós somos poderosos? Não. É porque o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo, Consolador, quando somos vencidos pela influência do pecado na vida. Quando nós atravessamos uma tragédia pessoal, quando a gente olha ao nosso redor e vê muita tristeza, quem te consola? Quem te consola? O Espírito Santo. E Ele é o nosso capacitador. Quando somos fortalecidos para superar a ação do pecado. Você quer ver por que a gente aprende pouco quando a gente estuda? Quando a gente vai estudar, assim, você vai estudar lá, você vai fazer 4 anos de faculdade. Aí você sai da faculdade e você acha que você não aprendeu muita coisa, né? Você quer ver por que você aprende pouco? Por causa da influência do pecado. Preguiça é pecado. E a gente não aprende porque a gente tem preguiça de ler muitas vezes. Orgulho é pecado. E a gente não aprende porque às vezes a gente acha que sabe. E a gente nem procura saber. Aí as pessoas olham para Jesus e vê que ele crescia em estatura e sabedoria. Nele não havia preguiça. Nele não havia orgulho. Ele aprendeu muito mais rápido que nós todas as coisas. E o Espírito Santo é esse que vem nos capacitar para que nós possamos superar a ação do pecado nas nossas vidas. A ação do pecado nas nossas vidas. E por último, Jesus, ele nos deixou a sua paz. Acompanha comigo no versículo 27. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Mais uma vez, ele diz para você: não perturbe o teu coração. É necessário que eu vá. E eu vou deixar com vocês a minha paz. É diferente você transmitir paz aos outros é diferente você deixar a paz e transmitir a paz a alguém. Eu posso dar paz para qualquer um dos irmãos, mas eu não tenho como transmitir a minha paz para um irmão. Jesus, ele disse: eu lhes deixo a minha paz vos dou. Nós temos a paz que está em Jesus. Nós temos a paz que está em Jesus. E nós precisamos entender isso, para que nós possamos caminhar sem que o nosso coração fique turbado, sem que o nosso coração fique preocupado, sem que o nosso coração se estremeça por qualquer situação. A paz de Jesus é aquela paz em que ele está diante de Pilatos, e Pilatos não perturba a paz de Jesus. Ele fica em silêncio.
Ele estava com medo? É possível, mas ele tinha paz para enfrentar tudo aquilo. Ele tinha paz para enfrentar tudo aquilo. Quando Jesus, ele disse aos discípulos, ele estava querendo deixar com os discípulos algumas lições. Ele estava querendo imprimir no coração dos discípulos algumas situações, porque eles teriam muitos desafios pela frente, eles teriam muitas situações que eles iam enfrentar. E Jesus, é difícil até entender isso, né? Mas Jesus os abençoou, deixando eles. E Jesus disse como iria abençoar cada um deles. Eu vou abençoar vocês, preparando um lugar para vocês. Eu vou abençoar vocês, para que vocês tenham mais contato com Deus. Eu vou abençoar vocês com o Espírito Santo. Eu vou abençoar vocês, deixando a minha paz. Eu vou abençoar vocês, para que vocês façam obras ainda maiores do que eu fiz. Não se turbe o vosso coração. Aquieta. E esse se turbe, ele é interessante, né? Porque a palavra diz que quem turba o seu coração, quem que é? Quem turba o seu coração? É você mesmo. A palavra diz: não se turbe o vosso coração. Então nós precisamos ter na nossa mente, precisamos ter lá no nosso interior, mais profundo, essas palavras de Jesus, para que nós mesmos não nos autossabotemos, por assim falar, para que nós não fiquemos perturbados, inquietos. Precisamos confiar na palavra do Senhor, precisamos confiar naquilo que Ele diz, para que nós não, para que a gente não traga essa perturbação em nosso coração. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e a gente já está quase encerrando. Qual é a pessoa com que você mais fala? Qual é a pessoa com que você mais fala? Eu estou dando esse tempinho para você pensar, né? Não precisa responder, não. A pessoa que você mais fala é com você mesmo. É com você mesmo. Abra comigo Salmos 42. Salmos 42, versículo 5. Olha o que o salmista fala para ele mesmo, para a alma dele. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. A pessoa com que você mais fala é com você mesmo. Você tem a capacidade de se perturbar. Você já se pegou se falando com você mesmo? E quais são os comandos que você tem dado para você mesmo? Ah, não vai dar certo. Eu falo demais comigo. Eu tô até chateado assim, tô até falando demais comigo.
E você fala, pode ter certeza. E você é verdadeiro com você. Assim como o salmista diz, por que você está perturbada dentro de mim? A gente tem que se espelhar no salmista e falar a nossa alma que há um lugar preparado por Jesus, que temos acesso ao Pai, que há grandes obras a serem feitas, que o Espírito Santo é nosso consolador e o nosso capacitador, que nós temos a paz de Cristo. Nós damos comandos a nós mesmos, nós falamos para nós mesmos. Por isso que Jesus, ele fala aos 11, quando vocês estiverem longe de mim, lembre-se dessas palavras, lembre-se daquilo que eu fiz, daquilo que eu posso fazer, lembre-se que eu sou capaz, que eu sou poderoso, lembre-se que eu posso tirar você dessa situação, lembre-se que eu vou capacitar vocês para coisas maiores ainda. E é isso que a gente faz? Não. Muitas vezes não. A gente não fica dando comandos positivos para a nossa cabeça. A gente diz que nós não vamos conseguir, nós não vamos fazer. O salmista, ele foi ousado. Ele disse, aquieta, alma, porque está perturbada dentro de mim? Você não precisa estar perturbada. Eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, eu tenho um Consolador, eu tenho um capacitador, eu tenho alguém que vela por mim, eu tenho alguém que olha por mim, eu tenho alguém que luta por mim. Que nós possamos ser ousados e fazer aquietar a nossa alma, fazer aquietar o nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Foi o comando que Jesus deu para cada um de nós, porque Ele sabia que a nossa capacidade era de nós mesmos perturbar a nossa alma. Amém? Agora, toda vez que você se pegar falando com você mesmo, falando, não posso falar isso para mim mesmo, não. Eu tenho que falar aquilo que Deus fala ao meu respeito. Eu tenho que falar aquilo que Deus fala, quem eu sou. Não aquilo que eu acho que eu sou, que eu penso que eu sou. Não se turbe o vosso coração. Se volte para Cristo. Se volte para a palavra do Senhor. E Ele trará alegria, Ele trará satisfação a cada um de nós.